Minha mãe morreu esta manhã e não tenho para onde ir. A senhora não disse nada, apenas estendeu a mão. Não era rica, não era jovem, mas aquela menina acabaria encontrando nela algo mais forte que o sangue. Um lar. Bem-vindos ao canal Paixões de Época. Se esta história tocar seu coração, inscreva-se e deixe-nos um gosto. Diga-nos nos comentários de que cidade do Brasil você nos assiste. Queremos saber que canto do mundo ainda acredita no poder da bondade. A estação de trem de São Leão não tinha nome visível. A pintura do letreiro havia sido corroída pela chuva e pelos anos, e ninguém se incomodava mais em perguntar para onde os trens chegavam. Vinham, às vezes paravam brevemente e partiam, mas não por ela. Naquela manhã, a neblina cobria a plataforma como se fosse um lençol estendido por mãos cuidadosas. Os paralelepípedos estavam úmidos e uma única figura se distinguia entre a bruma. Uma menina sozinha, sentada em um banco de ferro enferrujado, com os pés descalços e uma mala de lona cor de cinza sobre os joelhos. Seu vestido, demasiado curto para sua idade, tinha remendos desajeitados. Carregava umas botas de mulher amarradas no ombro, penduradas como se fossem a lembrança de alguém maior. Não chorava, não olhava para ninguém. Mantinha as costas retas e o olhar fixo nas vias, como se esperasse que os próprios trilhos lhe dissessem o que fazer. Havia chegado no trem das 7:06, descida por um revisor que não perguntou nada. Apenas a ajudou a pisar na plataforma e murmurou algo em francês com sotaque. Volta, espere, e sim, que o trem virá. Ninguém veio. As horas passaram sem que o vento deixasse de soprar. Às vezes suave, às vezes com um assobio agudo que se infiltrava entre os postes do telégrafo. Passou uma mulher com uma cesta de pão, olhando-a de soslaio. Depois um homem com chapéu que a evitou como se fosse um fantasma. Um casal de idosos, um cão vadio, duas crianças que corriam. Ninguém parou. De uma casa de telhado musgoso do outro lado do campo, uma cortina se moveu. Madame Clemons estava bordando contra a luz quando ergueu os olhos. Em sua idade, seus olhos ainda eram precisos, como os de quem passou a vida observando detalhes que outros não veem. Era miúda, de cabelo branco, preso em um coque firme, com mãos enrugadas, mas firmes, e uma dignidade silenciosa que se havia tecido com os invernos. Deixou a agulha sobre a mesa, pôs seu chale e caminhou devagar até o portão. Não perguntou nada, apenas olhou. A menina continuava ali como se fizesse parte do mobiliário do esquecimento. O relógio da estação marcava 10:47. Clemons cruzou o campo com passo firme. O vento levantava sua saia, mas ela não se apressou. Ao chegar ao banco, parou em frente à menina sem invadir seu espaço. Olhou-a com curiosidade silenciosa. A menina não desviou o olhar dos trilhos. "Está esperando alguém?" perguntou Clemons com voz suave. A menina virou a cabeça devagar e a olhou. Tinha os olhos grandes, escuros, e uma expressão que não era de medo nem de esperança. Era outra coisa, uma resignação sem drama. "Minha mãe morreu no trem", disse sem tremor. Clemons assentiu, não como quem se escandaliza, mas como quem compreende. "Como te chamas?" "Elodie", respondeu ela baixando o olhar pela primeira vez. "Venha comigo, Elodie", disse a senhora e estendeu a mão. A menina hesitou, olhou os trilhos mais uma vez. Depois pegou a mão dela, pequena, suja, com unhas roídas. A mala pesava pouco. Clemons a carregou sem dificuldade. Caminharam em silêncio de volta para casa. O campo estava coberto de trevos baixos e urtigas. O portão de ferro rangeu ao se abrir. Um gato deslizou entre os pés de ambas e desapareceu. O interior da casa cheirava a lavanda seca, madeira velha e pão assado. "Pode deixar suas coisas aqui?" disse Clemons, apontando um banco de carvalho. Elodie obedeceu. "Está com fome?" A menina hesitou. Depois assentiu. "Venha para a cozinha." A cozinha era pequena, mas acolhedora. Uma panela fumegava no fogão de ferro. Clemons serviu uma xícara de sopa quente e a colocou em frente a Elodie. Também um pedaço de pão com manteiga. A menina não perguntou. Comeu com lentidão, sem pressa, como se o mundo pudesse desabar novamente se o fizesse muito rápido. Clemons a observou da outra ponta da mesa, não com julgamento, mas com uma espécie de nostalgia inexplicável. "E seu pai?"
Perguntou depois de um tempo. Não tenho, disse Elodie. Depois acrescentou. Nunca tive. E parentes? Alguém que saiba onde você está? Elodie negou com a cabeça. Ninguém. O relógio de pêndulo bateu às 12. No silêncio que se seguiu, o único som era o da colher contra a tigela. Clemens se levantou, foi até uma despensa e tirou uma manta dobrada. O quarto de hóspedes é lá em cima. Está empoeirado, mas tem janela. Se quiser ficar esta noite, pode. Elodie levantou a vista. Só uma noite? Uma de cada vez, respondeu a anciã. A menina assentiu. Pegou sua mala, subiu as escadas sem ruído. Clemens não a seguiu. Ficou olhando a cadeira vazia em frente a ela. Havia sido de sua filha. Uma filha que havia partido há tanto tempo que a lembrança já não doía. Apenas flutuava como a poeira iluminada pela luz da janela. Aquela noite o vento bateu nas venezianas. Clemens preparou chá para si e sentou-se para ler. Não subiu para verificar Elodie. Não foi preciso. À meia-noite, quando foi apagar a lamparina, passou pelo vestíbulo. A mala da menina continuava junto à porta, mas as botas pendiam da maçaneta como se tivessem decidido ficar por conta própria. Clemens apagou a luz e, pela primeira vez em anos, sua casa não pareceu vazia. A luz entrava no quarto por uma fresta apenas entreaberta nas cortinas pesadas. Era uma luz pálida, sem urgência, como se soubesse que não tinha permissão para despertar ninguém. Elodie abriu os olhos sem sobressalto. Não se lembrava de ter dormido e, no entanto, havia sonhado com trens vazios, com mulheres que não tinham rosto, com um jardim sem portas. Ela se incorporou lentamente. O colchão era duro, mas mais limpo do que qualquer outro em que tivesse dormido. As paredes cheiravam a linho seco e tempo. Em um canto havia uma mesinha com uma lamparina a querosene e um livro fechado. Ao lado, um copo de água pela metade. A manta ainda estava sobre seu corpo, bem colocada, como se alguém a tivesse coberto no meio da noite. Não perguntou nada. Levantou-se e caminhou até a janela. Ao abri-la, o ar do campo entrou sem pedir permissão. Um galo cantou ao longe. O céu estava coberto de nuvens baixas, mas não parecia que fosse chover. Viu o campo, o telhado da estação, a silhueta de uma bicicleta apoiada em uma cerca. Tudo parecia parado, como se o mundo a estivesse esperando. Desceu descalça pelas escadas de madeira. Não fazia um barulho, ou talvez ela tivesse aprendido a não fazê-lo. Ao chegar à cozinha, encontrou Clemens sentada junto ao fogão, descascando maçãs com uma faca pequena. Não levantou a vista quando a ouviu. Bom dia, disse a menina. A senhora a olhou com um gesto apenas visível de aprovação. Dormiu bem? Sim. Gosta de torta de maçã? Elodie hesitou. Depois assentiu. Então teremos uma esta tarde, mas antes é preciso ganhá-la. A menina não perguntou o que isso significava. Minutos depois estava no quintal com um cesto recolhendo ovos do galinheiro. As galinhas não eram amigáveis, mas tampouco cruéis. Apenas faziam seu trabalho, como ela, como Clemens. Cuidado com a branca, havia advertido a senhora. Essa sempre bica. A advertência chegou tarde. Elodie tirou a mão com um pequeno arranhão, mas não se queixou. Mais tarde regou as hortênsias, embora não fosse totalmente necessário. Depois ajudou a tirar umas caixas do sótão. Dentro de uma delas encontrou brinquedos velhos de madeira e tecido que cheiravam a lavanda e mofo. Uma boneca sem olhos. Um trem de lata, uma caixa de música que já não girava. Eram seus? Perguntou Clemens. Parou. Sua sombra se projetava longa sobre o chão do sótão. De minha filha. Onde está? A senhora demorou a responder. Ela gostava de trens. Disse simplesmente. Não acrescentou nada mais. O almoço foi simples. Sopa de lentilhas, pão com manteiga e uma pera madura. Comeram sem pressa. Clemens não era das que falavam enquanto mastigavam. Elodie tampouco. Depois, a senhora lhe mostrou um quarto junto ao seu, menor, onde guardava retalhos, frascos com botões e coisas que só as mulheres com paciência sabiam usar. Se for ficar mais de um dia, precisará de um vestido que não caia aos pedaços, disse. Tirou um tecido azul claro com pequenos bordados de margaridas. Era para minha neta, mas nunca a tive. Elodie não perguntou por quê. Passaram a tarde costurando. Clemens cortava, alinhavava, murmurava indicações. A menina observava, aprendia rápido. De vez em quando, o relógio de pêndulo soava da sala.
lembrando que o tempo existia, embora naquela casa parecesse mover-se em outra cadência. Ao cair da noite, a torta de maçã estava pronta. O cheiro encheu a casa como se fosse uma promessa cumprida. Comeram uma porção cada uma com leite morno. O gato sentou-se entre ambas sem pedir nada, apenas observava. Você acredita em milagres? Perguntou Elodie de repente. Clemens a olhou. Acredito nos atos pequenos que ninguém vê, respondeu. Às vezes fazem mais que um milagre. A menina assentiu, não como quem entende, mas como quem aceita. Aquela noite, ao subir para seu quarto, Elodie deixou suas botas ao pé da cama, enrolou cuidadosamente a roupa suja e a pôs debaixo do travesseiro. O vestido azul pendia em um cabide, ainda inacabado. Antes de dormir, escreveu seu nome com a unha na madeira da mesinha de cabeceira. Elodie, fez devagar, como se escrevê-lo ali a tornasse real. No quarto ao lado, Clemens apagou a lamparina, mas não o pensamento. Ficou sentada na beira de sua cama com uma carta velha na mão. Abriu-a. Releu-a pela 100ª vez. Depois a guardou em uma gaveta que não abria há 20 anos. Não sabia se a menina ficaria, mas pela primeira vez em décadas não tinha medo de que sim. O terceiro dia amanheceu sem campainhas, sem cantos de galo, sem urgências. O céu era um lençol chumbado que cobria os telhados de São Leão com um cinza espesso. Parecia que o mundo inteiro respirava mais lento. Elodie despertou antes que o relógio do corredor marcasse as 6. Não por hábito, mas porque seu corpo já havia se adaptado ao ritmo silencioso daquela casa. Vestiu-se com o mesmo vestido remendado, pois o azul ainda pendia inacabado no cabide, esperando os últimos botões. Penteou-se como pôde com os dedos e desceu descalça novamente, como se os degraus fossem parte de sua pele. Na cozinha encontrou Clemens, servindo chá preto em uma xícara de porcelana rachada. Não dormiu? Disse Elodie, sem que fosse uma pergunta. Clemens levantou uma sobrancelha, mas não negou. Nem sempre é necessário. A menina sentou-se em silêncio. O gato saltou para o banco e se enroscou ao seu lado. Esse trem que me trouxe passa todos os dias. Clemens moveu a cabeça lentamente. A cada 2 ou 3 dias, às vezes mais, ninguém pergunta, ninguém espera. Eu não sabia que ia descer aqui. E por que o fez? Elodie baixou o olhar. Porque era o último lugar onde minha mãe respirou. A frase ficou suspensa no ar, como uma corda fina entre 2 árvores em uma floresta sem vento. E eu não queria me afastar disso ainda. Clemens assentiu. Não havia pena em seu gesto, apenas reconhecimento. Levantou-se, pegou uma pequena cesta de vime e a colocou sobre a mesa. Venha, hoje iremos ao mercado. O caminho até o povoado era de terra batida, ladeado por árvores escassas e campos sem lavoura. Clemens usava uma capa grossa e um chapéu com véu cinza. Elodie ia com a cesta no braço, os passos curtos, mas firmes. No mercado, os olhares foram inevitáveis. São Leão era demasiado pequeno para ignorar um rosto novo, e muito mais se esse rosto ia ao lado de uma mulher que nunca falava com ninguém. Os murmúrios começaram antes que chegassem ao primeiro posto. Quem é a menina? É filha de algum parente distante? Será que a senhora Obert enlouqueceu? Mas Clemens não respondeu a nenhum dos cumprimentos camuflados. Caminhava como sempre, direita, digna, serena, parando apenas quando achava necessário. No posto de Madame Tissot, a verdureira, Elodie escolheu cuidadosamente 3 maçãs e um maço de salsa. A mulher, uma senhora de bochechas vermelhas e voz dura, lançou-lhe um olhar. Tem mãe pequena? Elodie hesitou. Depois disse, tinha. Clemens interveio então com a voz mais firme que se lhe havia escutado em anos. A menina está comigo. Madame Tissot franziu os lábios, assentiu. Cobrou sem palavras. Quando se afastaram, Elodie olhou para a anciã. Obrigada. Não o fiz por ti, disse Clemens, mas seus olhos diziam outra coisa. De volta em casa, encontraram uma carta na porta. Não tinha remetente, mas a letra era reconhecível. O pároco do povoado. Clemens a leu sem pressa, de pé junto à despensa. O que diz? Que querem saber sua procedência, que é inapropriado que uma menor sem registro esteja sob meu teto. Elodie não entendeu cada palavra, mas compreendeu o tom. Vão me tirar? Não, enquanto eu respirar. A resposta foi tão simples quanto um sopro, mas tão firme quanto uma raiz profunda.
A menina ficou imóvel alguns segundos, depois foi ao costureiro, pegou linha e agulha e voltou ao vestido azul. Então devo terminar isto. Aquela noite choveu. Não uma chuva torrencial, mas uma garoa persistente que parecia querer limpar o telhado, o ar, as lembranças. Elodie sentou-se junto à janela com seu vestido já pronto, penteada com uma trança imperfeita e os pés metidos nas botas grandes que ainda não se atrevia a usar para caminhar longe. Clemence costurava ao seu lado, arrumando a bainha de uma velha cortina. Você também tinha medo quando era menina? Sim, respondeu a anciã sem levantar a vista. Mas não sabia que era medo. Chamava-o obediência. E o superou? Clemence deteve a agulha. Respirou fundo. Aprendi a viver com ele, a conviver como com um gato que não se deixa tocar. A chuva batia no vidro como uma lembrança que não queria ir embora. Acha que se eu ficar poderia ser como sua neta? A pergunta foi dita com tal delicadeza que pareceu não ter sido dita em absoluto. Clemence a olhou. Pela primeira vez não respondeu com palavras. Estendeu uma mão enrugada, firme, e a colocou sobre a da menina. Elodie não a retirou. À meia-noite, Clemence desceu à cozinha. Não conseguia dormir. Encontrou a mala da menina ainda junto à porta, mas aberta. Dentro havia um cachecol velho, um pente quebrado, um lenço com bordado desfiado e uma fotografia rasgada. Uma mulher jovem com os olhos parecidos aos de Elodie. Abaixo, cuidadosamente guardado entre duas páginas de um caderno, havia um desenho infantil. Uma casa com duas janelas, uma menina na porta e uma senhora com cabelo branco e chapéu cinza. O título estava escrito em letra trêmula. Minha casa agora. Clemence voltou a fechar a mala. O trem passaria em 2 dias. Isso dizia o novo calendário do chefe da estação. Mas no coração da senhora Aubert, esse trem já não tinha parada ali. Amanheceu com bruma outra vez. Não era névoa densa, mas aquela camada fina que flutua sobre o chão, como se o mundo ainda não tivesse decidido despertar completamente. Na mesa do café da manhã, Clemence preparou café para si e leite morno para Elodie. O pão estava duro, mas a manteiga feita em casa suavizava qualquer aspereza. Não falavam muito ao despertar. Haviam se acostumado a um ritmo que não exigia palavras matinais. Clemence cortava as fatias com precisão. Elodie passava os dedos sobre as rachaduras da toalha de mesa, como quem lê uma história em braille. Lá fora, o galo havia cantado 2 vezes, mas as galinhas ainda não desciam do poleiro. Depois do café da manhã, Clemence foi até um móvel baixo na sala onde guardava papéis importantes, documentos velhos, postais e cartas que já não se enviavam. Tirou um caderno preto forrado em tecido que tinha uma fita vermelha como marcador. Venha, Elodie, disse do sofá. Quero mostrar-lhe algo. A menina se aproximou com cautela, sem saber se tratava de um castigo ou de um jogo. Este é o livro da família. Aqui estão os nomes de meus pais, meus avós, meu marido e minha filha. Abriu a página marcada pela fita vermelha. Havia uma escrita delicada de tinta azul, já desbotada. Minha filha se chamava Marianne Aubert. Morreu em 1903. Não teve filhos. Tinha sua idade quando adoeceu. Elodie olhou o caderno. Não perguntou de que havia morrido. Sabia que há silêncios mais eloquentes que qualquer causa médica. Clemence passou a página. Havia um espaço em branco. Aqui devia ter escrito o nome de seu primeiro filho. Nunca o preenchi. A anciã tomou uma pena antiga, a mergulhou em um pequeno tinteiro e com mão trêmula escreveu com letra pausada. Elodie, sem sobrenome. A menina engoliu em seco. Seus olhos se umedeceram, mas não chorou. O sobrenome não se dá, se constrói. Se decidir ficar, pode ser o meu. Mas isso não se força. Se sente. O silêncio que se seguiu foi tão claro que se podia escutar o pó se assentando. Mais tarde, enquanto Clemence tecia na sala, Elodie foi até o jardim. Recolheu flores silvestres, galhos secos, pedras lisas da beira do riacho. Com tudo isso, construiu uma espécie de altar improvisado junto à cerca. Cravou um galinho no centro e na ponta amarrou um pedaço de tecido que havia cortado da borda de seu vestido velho. — O que é isso? Perguntou Clemence da porta. — É para minha mãe, para que saiba que não me esqueci. A senhora assentiu. Não se aproximou. Não foi preciso. Algumas despedidas não precisam de testemunhas. Aquele dia chegaram notícias por carta. O prefeito do povoado solicitava que Clemence apresentasse uma explicação formal pela presença da menina. Preocupação comunitária, dizia o papel.
Risco de desordem familiar. Ela amassou a carta com lentidão e a jogou no fogo. Tudo está bem? Perguntou Elodie da escada. Sim, nada que não se tenha visto antes. Aquela noite a menina não dormiu em sua cama. Desceu sigilosamente e se aconchegou no tapete em frente à lareira com o gato ao seu lado. Clemence a encontrou ali ao amanhecer com o corpo envolto na manta velha que antes cobria sua cadeira de costura. Em vez de despertá-la, sentou-se em silêncio a olhá-la dormir. Lembrou-se de Mariane, da forma como ria com os olhos fechados, como gostava dos pãezinhos recém-assados, como corria pelo campo com um livro na mão, embora fingisse não ter medo de serpentes. Lembrou-se também do dia em que parou de correr, quando a febre a deixou imóvel e a casa se encheu de médicos, rezas e janelas fechadas. Nunca houve mais crianças na casa desde então, apenas silêncio e costura, e tempo que deslizava como uma gota interminável na pedra da rotina. Mas agora havia uma menina dormindo junto ao fogo e um desenho pendurado na parede e um vestido azul pendurado em uma cadeira. E pela primeira vez em 20 anos, Clemence sentiu que estava escrevendo outra história. Pela tarde foram juntas ao moinho. O moleiro, um homem grande com mãos como pás e sobrancelhas como arbustos, as olhou com desconfiança. Não sabia que a senhora tinha neta Madame Aubert. Clemence sorriu muito levemente. Tampouco eu. De regresso, Elodie perguntou se podiam passar pela estação. Clemence hesitou, mas acedeu. Ali o chefe da estação lhes informou que o trem voltaria no dia seguinte. O mesmo trem que havia deixado a menina no banco de ferro enferrujado. Vai subir? Perguntou Clemence, sem suavizar a pergunta. Elodie ficou olhando os trilhos por longo tempo. Depois negou com a cabeça. Já não tenho para onde ir. Talvez tenhas para onde ficar. E se esse trem levar o pouco que me resta, então não o olhes passar. Fique comigo. A menina a olhou, depois baixou a vista e em voz quase inaudível disse: Não quero estar de passagem. Clemence estendeu a mão. A menina a tomou. Caminharam juntas de regresso ao campo. O gato as esperava na escada. A tarde caía com lentidão. O céu parecia suspender-se em uma quietude antiga, como se o tempo mesmo esperasse para ver o que aconteceria depois. E embora nada se disse em voz alta, ambas souberam que no dia seguinte, quando o trem apitasse sua chegada, não haveria ninguém na plataforma, apenas um banco vazio e uma casa com uma lamparina acesa. O trem apitou às 10h03. O som chegou primeiro como um eco, depois como um rugido distante que foi crescendo até invadir o vale. Na casa de Clemence, o relógio de pêndulo havia marcado as 10 em ponto, quando Elodie levantou do banco do jardim e caminhou até a cerca descalça, com os cabelos soltos e os olhos fixos no horizonte. A senhora a observava do alpendre, sentada com uma manta sobre os joelhos. Não disse nada. O trem não parou. Passou com um estrondo metálico, lançando uma rajada de ar que agitou os galhos das árvores, a saia da menina e a fita azul que Clemence havia costurado em seu vestido novo. Elodie não se moveu. Apenas fechou os olhos quando o último vagão desapareceu atrás da curva. Depois se virou e caminhou de regresso. Seus passos eram firmes, silenciosos. Ao chegar à casa, subiu diretamente ao quarto e pela primeira vez colocou sua mala vazia dentro do armário. Mais tarde, ajudou a senhora a descascar favas na cozinha, sentadas frente a frente. Suas mãos trabalhavam ao mesmo ritmo, como se desde sempre tivessem estado sincronizadas. Te decepcionou que não parasse? Perguntou Clemence. Não, disse a menina sem levantar a vista. Me deu alívio. Depois do almoço, saíram ao campo. Clemence levava uma tesoura de podar e uma cesta. Elodie, uma caderneta velha que havia encontrado no sótão. Ali começou a desenhar plantas e flores, copiando os nomes que Clemence murmurava com precisão de boticária. Lavanda, artemísia, sabugueiro, dedaleira. Para que servem? Perguntava Elodie com curiosidade. Para curar, respondia a anciã. Algumas acalmam, outras limpam, e umas poucas só servem se souberes quando usá-las, como as palavras. E há alguma para não ter medo? Clemence pensou um instante. Não, mas há muitas para não estar sozinha. No meio da tarde regressaram com a cesta cheia. No caminho de regresso viram passar o carteiro. O homem com sua bicicleta carregada de envelopes e pacotes parou ao vê-las. Senhora Aubert, uma carta da prefeitura. Ela pegou o envelope sem abri-lo.
o meteu no bolso do avental e continuou caminhando. Quando chegaram em casa, Elodie preparou o chá, como havia aprendido a fazer, aquecendo a água sem que fervesse demais, deixando repousar as folhas secas o tempo necessário. Clemens abriu a carta sem pressa. Leu-a uma vez, depois outra. Seus olhos se detiveram em uma frase. Comparecer para justificar a guarda de menor não registrada. Suspirou. Depois dobrou o papel e o colocou debaixo da toalha de mesa. É algo ruim? Perguntou Elodie da cozinha. É algo antigo. Aquela noite, enquanto preparavam sopa, a senhora ensinou a menina como cortar cenoura sem se machucar. Mantenha o polegar escondido. É a regra de ouro. Cortou-se muitas vezes antes de aprender? Sim, mas cada corte ensina algo. E se o corte não cicatrizar? Clemens parou. Pensou em Marianne. No berço vazio. No quarto fechado durante anos. Então é preciso aprender a viver com a cicatriz. Jantaram em silêncio. A sopa estava espessa e quente. Lá fora a lua aparecia entre nuvens rasgadas. O gato ronronava debaixo da mesa. Antes de subir para dormir, Elodie tirou uma folha da sua caderneta e escreveu algo. Depois a dobrou e a deixou sobre a mesa. Clemens não a abriu de imediato. Esperou que a menina fechasse a porta do seu quarto. Então, desdobrou o papel. Dizia em letras grandes, tortas, mas firmes. Eu também te curo. A senhora deixou o papel junto à xícara de chá, junto ao caderno familiar. Olhou pela janela. O jardim estava quieto. As sombras longas e em seu peito algo que não sabia nomear. Moveu-se lentamente como uma raiz, abrindo caminho sob a terra. Na manhã seguinte, Clemens tirou seu vestido preto do armário, escovou-o com cuidado e o deixou pendurado na porta do armário. Hoje iremos à prefeitura, anunciou sem dramatismo. Elodie não perguntou por quê, apenas assentiu. Vestiram-se sem pressa. A menina escolheu seu vestido azul, fez uma trança e amarrou a fita como Clemens lhe havia ensinado. Quando estiveram prontas, caminharam até o povoado, desta vez sem parar no mercado, nem na padaria. Os olhares a seguiram como sombras. Na entrada do edifício municipal, um jovem secretário as guiou até uma sala pequena, onde 3 pessoas aguardavam atrás de uma mesa. Um juiz de paz, uma mulher do conselho e o pároco. Senhora Aubert, disse o juiz. A convocamos para esclarecer a situação da menor que reside com a senhora. Não há situação, respondeu ela. Ela vive comigo. Cuido dela. Alimento-a. Ensino-a. E a escuto. A senhora tem algum documento que comprove a tutela? Não. E consentimento de familiares? Não os tenho. Então, sob que direito a senhora afirma ter autoridade sobre esta menina? Clemens inclinou-se ligeiramente para a frente. Seus olhos cinzentos eram 2 lâminas limpas. Sobe o direito que não se escreve, o de não deixar sozinha uma criatura quando o mundo já lhe deu as costas. O pároco tossiu. A mulher do conselho consultou uns papéis. Elodie, que havia permanecido em silêncio, adiantou-se um passo. Tinha as mãos entrelaçadas. Sua voz saiu pequena, mas clara. Ela me escolheu. Eu também a escolho. Os 3 adultos se olharam. Não havia procedimento para isso. Não havia formulário que o contemplasse. Precisaremos de tempo para deliberar, disse finalmente o juiz. Clemens tomou Elodie pela mão. Levantaram-se e saíram sem dizer mais. Na rua ninguém falou durante todo o caminho de regresso. Mas ao chegar em casa, a menina foi ao armário e, sem pedir permissão, escreveu com lápis na parte interna da porta, Elodie Aubert. E então, sem que ninguém a visse, sorriu. Durante os dias seguintes, o povoado falou mais do que o habitual. As janelas se abriam cedo, não para deixar entrar o ar, mas para deixar sair comentários. No mercado, as mãos que pesavam as maçãs moviam-se com lentidão, mas as bocas não paravam. Na igreja, as rezas pareciam mais apertadas, como se entre ave-marias se infiltrassem julgamentos. E na padaria, onde sempre cheirava a massa quente, agora cheirava também a dúvida. Alguns diziam que a senhora Aubert havia perdido a razão, que a solidão lhe havia nublado o julgamento, que estava tentando substituir sua filha morta por uma menina desconhecida. Outros, com voz mais baixa, admitiam que algo no olhar de Clemens havia mudado, que já não caminhava com o peso dos anos, mas com algo mais leve, como se carregasse um segredo que lhe fazia bem. Ninguém sabia exatamente de onde vinha Elodie.
Só sabiam que havia chegado sozinha em um trem com uma mala de lona e umas botas atadas ao ombro, e que desde então a casa da senhora já não parecia tão silenciosa. Uma quinta-feira pela manhã chegou uma carta do conselho. Clemence a leu na cozinha, enquanto Elodie contava feijões na mesa. Decidiram adiar a resolução. Disse a anciã com voz seca: querem mais tempo. Mais tempo para quê? Para se convencerem de que não sabem o que fazer. A menina não respondeu. Continuou contando. 34, 35, 36. Clemence dobrou a carta e a colocou entre as páginas do livro da família. Se o povo não entende, não importa, mas tu sim entendes. Não. Elodie levantou a vista, assentiu sem falar. Aquele dia saíram ao bosque. Clemence buscava cogumelos e raízes para preparar tinturas. Elodie carregava uma cesta com frascos vazios e papel para embrulhar. Caminhavam entre árvores altas cujas copas se tocavam como se compartilhassem um pacto antigo. O chão estava úmido e o musgo cobria pedras como se as abrigasse. Alguma vez se perdeu neste bosque? Perguntou a menina. Uma vez, quando tinha sua idade. E o que fez? Esperei. Às vezes não é preciso avançar, mas ficar quieta até que o bosque te devolva o caminho. Recolheram samambaias, líquenes, caules amargos. Clemence lhe ensinou a distinguir os cogumelos comestíveis dos perigosos. Alguns são lindos, mas letais, outros feios, mas nutritivos, como as pessoas. Elodie riu. Era a primeira vez que Clemence a ouvia rir assim, com o corpo inteiro. Voltaram ao anoitecer com a cesta cheia. O céu estava pintado de um laranja espesso, como se o sol se dissolvesse lentamente sobre os campos. As aves cruzavam o horizonte em silêncio, como notas suspensas em uma partitura invisível. Aquela noite, a janta foi sopa de cebola e pão com alho. Depois, Clemence preparou uma infusão com as plantas colhidas. A casa cheirava a terra úmida e fogo. O que fará se me tirarem? Perguntou Elodie de repente. A pergunta não foi um golpe. Foi uma lasca pequena, precisa, dolorosa. Clemence deixou a xícara sobre a mesa. Farei o que não soube fazer antes. E o que foi? Lutar. A menina baixou a vista. Não quero que lutem por mim. Quero que me queiram. A anciã estendeu a mão, tocou-lhe a bochecha. Nem todas as batalhas se travam com espadas. Algumas se travam cozinhando, lendo contos, ouvindo e querendo, mesmo quando dá medo. Você tem medo? Muito, mas não de te perder. Tenho medo de não ter tempo suficiente para te ensinar tudo o que quero te dar. Elodie se levantou, caminhou até sua mala, que já não guardava roupas, mas desenhos, flores prensadas, botões soltos e uma foto nova. Uma dela e Clemence, tirada pelo jovem do moinho com uma câmera velha que ainda funcionava. Tirou algo do fundo, um lenço pequeno, amassado, que havia sido de sua mãe. Isto é o único que tenho dela. Clemence o tomou entre os dedos, desdobrou-o com cuidado. Posso bordar seu nome? A menina hesitou, depois assentiu, mas com linha azul. Aquela noite, Clemence bordou em um canto. Elodie. A letra era pequena, firme. Não dizia Aubert, mas o insinuava. E a insinuação, nesse caso, valia tanto quanto a certeza. No dia seguinte, uma senhora do povoado apresentou-se à porta. Trazia uma cesta com roupas usadas. Para a menina, disse: minha sobrinha já não as precisa. Ela não pediu para entrar, não perguntou nada. Apenas deixou a cesta e foi embora. Clemence a observou se afastar do alpendre. Elodie desceu correndo, viu as roupas, tocou-as com os dedos como se fossem peças de porcelana. Por que te as deu? Porque às vezes o povo demora, mas nem sempre se engana. A menina levantou um vestido branco com flores pequenas. Posso estreá-lo hoje? Claro, hoje iremos ao campo recolher funcho. Enquanto Clemence preparava a bolsa, Elodie foi até o armário, pegou um lápis junto aonde havia escrito seu nome dias atrás, acrescentou outra palavra, filha. Depois fechou a porta e, quando saiu do quarto, algo em sua forma de caminhar era distinto. Já não pisava como quem teme despertar um fantasma. Pisava como quem sabe que já não dorme sozinha na casa. O verão começava a se insinuar em São Leão. As árvores do caminho floresciam em tons claros e o canto dos melros despertava mais cedo que o relógio de pêndulo. A terra já não cheirava a frio úmido, mas a promessa de trigo. E na casa de Clemence Aubert, os dias se organizavam como um bordado, com pontos precisos, silêncios úteis e momentos que não faziam barulho, mas teciam um lar. Naquela manhã,
Elodie havia saído sozinha para o galinheiro. Havia aprendido a não temer a galinha branca, a que bicava. Agora a desafiava com calma. Caminhava com o avental que Clemens lhe havia cortado a partir de uma saia velha. Levava os ovos com cuidado, um a um, e os ordenava em uma cesta de palha que pendia da parede da cozinha. Estão maiores esta semana, disse ao regressar. Por que as cuidas tu? Respondeu Clemens, sem olhá-la, enquanto mexia uma panela no fogo. Acha que os animais sentem isso? Claro, os animais não pensam com a cabeça, sentem com o corpo. E os humanos? Clemens demorou a responder. Às vezes nos esquecemos, às vezes também. Depois do café da manhã, Clemens lhe propôs fazer sabão com lavanda. No barracão atrás da casa, colocaram os ingredientes sobre uma mesa longa. Óleo, soda cáustica, água morna, flores secas. O procedimento exigia paciência e também respeito. A mistura podia queimar se tocada antes do tempo. Era preciso mexer com calma, verter sem derramar, esfriar sem pressa. Fazer sabões é como cuidar de alguém, disse a senhora. Não podes forçar, não podes deixar sozinho. E se te impacientas, estragas. Elodie escutava tudo, assimilava, guardava cada palavra, como quem guarda fósforos secos em uma casa fria. Ao terminar, verteram a mistura em moldes de madeira. Amanhã o cortamos, mas não o usamos ainda. O sabão precisa curar. Curar, sim, secar por dentro como certas dores. Mais tarde foram ao povoado a pé. Clemens precisava de sal e fermento. Elodie insistiu em levar o dinheiro em uma bolsinha de tecido que pendia de seu pescoço. Caminhava erguida, como se levar umas moedas a tornasse responsável por algo sagrado. No mercado, os olhares continuavam presentes, mas eram mais breves. Alguns já não murmuravam, outros cumprimentavam com um gesto. Uma menina de tranças longas a observou de um posto de frutas. Não se aproximou, mas lhe ofereceu uma ameixa com o olhar. Elodie a aceitou com um leve movimento de cabeça. Quem é essa? Perguntou ao regressar à casa. Marie, com os avós perto do moinho. Podemos convidá-la. Clemens parou. Não por desconfiança, mas por costume. Talvez. Mas não se convida alguém até que se saiba que quer ficar como fizeste comigo. A senhora sorriu. Eu não te convidei. Tu chegaste, mas não me fechaste a porta porque vi que não vinhas para ficar. Vinhas para curar. Ao voltar, Elodie sentou-se no alpendre com seu caderno. Desenhou a casa de fora. Depois abriu outra página e começou um retrato. Clemens sentada tecendo, o cabelo branco recolhido, os olhos semicerrados. Não era perfeito, mas tinha alma. Quando o mostrou à senhora, esta ficou em silêncio por longo tempo. Ninguém me havia desenhado nunca. Agora já não podes dizer isso. Ao anoitecer, o ar se tornou mais quente. Clemens abriu as janelas. O aroma dos sabões esfriando misturava-se com o do pão recém-assado. Jantaram na cozinha sem velas, apenas com a luz que entrava pela janela. Antes de dormir, Clemens tirou de uma gaveta uma caixa pequena de madeira clara com uma fechadura quebrada. Quero te dar isto, disse, colocando-a sobre a cama de Elodie. A menina a abriu com cuidado. Dentro havia botões antigos, um anel de cobre, uma nota dobrada e uma fita rosa. De quem era? De Marianne, minha filha. Elodie não se atreveu a tocar nada. Já não a precisa, disse Clemens. Mas tu sim. A menina pegou a fita, amarrou-a na trança. Posso escrever o nome dela no meu caderno? Claro, mas escreva-o bem. Elodie escreveu com letra desajeitada. Marianne. Obrigada. Sussurrou. Por quê? Porque não me obrigas a esquecer. Aquela noite o relógio marcou as 11. No jardim o vento soprava suave. No corredor o gato dormia esticado como se a casa já não guardasse segredos. E no quarto de cima, uma menina abraçava uma caixa com história e uma mulher mais velha lia em voz baixa um poema que sua filha lhe havia copiado anos atrás. As palavras não eram novas, mas aquela noite soavam distintas, porque aquela noite, pela primeira vez, não havia solidão nos cantos, apenas coisas que não se diziam, mas se sabiam. As semanas seguintes passaram como passam as coisas que valem a pena. Sem fazer ruído, o sabão curou, o pão levedou, as flores do campo mudaram de cor. No calendário da cozinha, os dias começaram a ter marcas de lápis. Costurar botões, visita ao moinho, ir buscar leite. E junto a essas notas,
De vez em quando aparecia um pequeno coração desenhado por Elodie. Como se não bastasse viver os dias, era preciso amá-los. Uma quinta-feira à tarde, Clemence recebeu uma visita inesperada. Madame Flor, uma das mulheres do conselho, vinha vestida com seu habitual rigor. Saia cinza, jaqueta de linho, chapéu rígido. Trazia na mão uma pasta. O gato, que normalmente se escondia diante dos visitantes, ficou sentado no limiar, como quem decide presenciar o julgamento de sua dona. Clemence não a convidou a entrar, mas tampouco lhe fechou a porta. Só será um momento, disse Madame Flor, tentando um sorriso. Os momentos importantes nunca duram pouco, respondeu Clemence. A mulher lhe ofereceu a pasta. O conselho redigiu uma resolução provisória. Não é definitiva, mas dá um prazo para regularizar a situação legalmente. Não pode adotar sem papéis, sem uma inspeção, sem autorização do tribunal. Clemence folheou os documentos sem se sentar. Depois olhou para a Flor com uma serenidade que doía. E se eu não o fizer, terão que levar a menina? Para onde? Para um lar de acolhimento em Leão. E quem assinou isso? Todos, inclusive o pároco. Não se trata da senhora Clemence. Trata-se de respeitar as normas. As regras existem para proteger. Às vezes as regras esquecem a quem protegem. E se a senhora morrer amanhã, então que me enterrem tranquila, mas que não tirem da menina o pouco que já conseguiu e que se chame seu. Madame Flor baixou a vista. Tem uma semana. Clemence não respondeu. Fechou a pasta com uma calma que ardia mais que um portazo. A mulher foi embora. O gato não se moveu. Da escada Elodie havia escutado tudo. Não desceu de imediato. Esperou que a casa voltasse a ser casa, não sala de julgamento. Desceu na ponta dos pés com o vestido branco que Marie lhe havia dado e os olhos grandes abertos como janelas em uma tempestade. Vão me tirar. Clemence lhe acariciou o cabelo. Ninguém pode te tirar de onde já criou raízes, mas podem tentar. Sim. A menina sentou-se ao lado dela, abraçou os joelhos, guardou silêncio. Depois de um tempo perguntou: seu sobrenome tem história? Clemence a olhou. Meu pai era padeiro, minha mãe costureira. Não fomos nobres, mas cada um deles viveu com as mãos limpas e a alma firme. Então quero esse sobrenome. Tem certeza? Não quero um novo, quero o seu. Quero ser uma página em seu livro, não começar outro. Aquela noite, enquanto Clemence preparava a infusão, Elodie escreveu em seu caderno: Elodie Aubert, nascida do silêncio, escolhida pelo amor. Deixou-o aberto sobre a mesa, não para que o vissem, apenas para que o mundo soubesse que já não era invisível. No dia seguinte começaram os preparativos. Clemence escreveu uma carta longa ao tribunal explicando tudo. Falou da chegada, da sopa, dos silêncios, das janelas que voltaram a se abrir, da forma como Elodie recolhia os ovos e costurava botões, de como uma menina que não pedia nada havia devolvido tudo. Não usou palavras legais, não citou artigos, apenas escreveu a verdade. Parece suficiente? Perguntou, mostrando a carta. É o mais bonito que alguém já escreveu sobre mim, respondeu a menina. A enviaram por correio naquela mesma manhã. Pela tarde, Elodie quis visitar o túmulo de Marianne. Cruzaram o campo em silêncio. O lugar estava sob um carvalho antigo no final do caminho. Uma cruz de madeira, uma pequena grade de ferro, flores secas. Posso deixar-lhe algo? Perguntou Elodie. Claro. A menina tirou do bolso uma pedra plana onde havia desenhado uma casa com giz. A colocou com cuidado junto às flores. Agora sabe que não a esqueceste, disse. E tu sabes que ela não te tem ciúmes. Por que dizes isso? Porque ninguém que tenha amado de verdade pode ter ciúmes do amor que se volta a encontrar. Aquela noite Elodie não dormiu em sua cama. Dormiu na de Clemence, não por medo, mas por escolha. Deitaram-se juntas de costas, sem falar muito. Apenas o som da respiração, do vento lá fora, do coração que começava a se acostumar ao som do outro. Antes de dormir, a menina sussurrou: se eu voltar a ir, achas que vais me esquecer? Clemence fechou os olhos. Há coisas que, mesmo que desapareçam, nunca se vão. E tu, minha menina, já estás nos ossos desta casa. Quando a lua se escondeu, ambas dormiam. E pela primeira vez em muito tempo, ninguém sonhou com perdas. Apenas com o dia seguinte. O domingo amanheceu com cheiro de pão. Clemence havia preparado a massa na noite anterior e a deixou crescer sob um pano morno, como se fizesse com algo vivo.
Às 5 em ponto acendeu o forno a lenha, e o calor invadiu a cozinha, a sala, as escadas. Elodie despertou pelo aroma e desceu com os pés descalços, envolta em uma manta, como uma lembrança que não quer ir embora. É pão doce? Perguntou com voz rouca. Com figos, como os que minha mãe fazia. Sentaram-se para tomar café da manhã em silêncio com as janelas abertas. As primeiras folhas do verão começavam a amarelar nas bordas, embora ninguém se atrevesse ainda a chamá-lo, ou era uma estação intermediária, como se o tempo também hesitasse. Depois do café da manhã, Clemence tirou a caixa dos documentos do armário, separou a escritura da casa, o caderno da família, a carta que havia enviado ao tribunal. Preparou tudo em uma pasta de tecido cinza. Vamos à igreja? Perguntou Elodie. Não, hoje receberemos visita. Às 11, ou talvez um pouco antes, ouviu-se uma carruagem parar em frente ao portão. Clemence olhou pela janela. Não se levantou de imediato. Sabia quem vinha. O juiz, a mulher do conselho e um novo rosto. Um homem jovem com expressão neutra que levava uma pasta de couro e uma pena no bolso do colete. Bateram à porta. Desta vez, Clemence não os deixou esperando. A casa estava arrumada, a toalha de mesa limpa, os frascos em seu lugar, o ar tépido pelo pão recém-assado. Senhora Aubert, disse o juiz, estamos aqui para fazer a inspeção que exige a solicitação de adoção extraordinária. Não é habitual nestes casos, mas as circunstâncias não são habituais, completou Clemence. Elodie observava da escada. Não desceu. Sabia que havia momentos em que as crianças não deviam ser crianças, mas sim testemunhas silenciosas. Revisaram a cozinha, o quarto de hóspedes, o jardim, o armário. Anotaram detalhes, mediram espaços, comentaram em voz baixa sobre a limpeza, a organização, a segurança e o quarto da menor. Clemence os guiou lá em cima. O quarto de Elodie estava como sempre, simples, vivo. Nas paredes, desenhos presos com tachinhas. Sobre a mesa, o caderno aberto. Em um canto, um ramo de lavanda seca pendia como uma bandeira que só as casas com alma entendem. O juiz observou o caderno. Parou em uma folha onde se lia: esta casa não é perfeita, mas eu também não. Por isso nos damos bem. Não comentou nada, apenas baixou a vista. Quando desceram novamente para o salão, Elodie já os esperava sentada. Usava seu vestido azul e o cabelo trançado com a fita rosa que uma vez foi de Marianne. Tinha o caderno nas mãos e os olhos fixos. Posso dizer algo? O juiz hesitou. A mulher do conselho olhou para o escrivão. Este assentiu apenas. Claro, menina. Elodie se levantou, abriu o caderno em uma página em branco e disse: não tenho papéis, não tenho herança, não tenho um pai que assine nada, mas tenho algo que nunca tive antes. Um nome. Não me deram, mas um que me escolheu. Apontou o caderno. Havia escrito: Elodie Aubert, filha do coração. E: não quero que me apaguem por não saber usar tinta oficial. O juiz engoliu em seco. Ninguém respondeu de imediato. Depois de um longo silêncio, levantaram-se. Prometeram dar uma resposta. Dentro de uma semana. Quando o carro foi embora, Clemence fechou a porta com calma. Apoiou as costas na madeira. Não falou. Não suspirou, mas seus olhos se umedeceram. Elodie foi até ela, a abraçou sem dizer nada. Aquela noite jantaram pão com queijo, sopa de alho poró e um pedaço de compota. Não precisavam de mais. Quando a menina foi dormir, deixou seu caderno aberto sobre a mesa com outra frase: se eu ficar, a casa fica comigo. Clemence a leu em voz baixa. Depois apagou a lamparina. Na madrugada, uma chuva repentina bateu nas telhas e na velha casa nem uma única gota entrou, porque onde há nome há teto, e onde há teto, há pertencimento. Na segunda-feira seguinte amanheceu com um limiar de tempestade. O céu não estava totalmente escuro, mas tampouco claro. Uma luz pálida, suspensa e incerta cobria o povoado como um lençol mal estendido. As folhas dos álamos tremiam sem vento, e o ar cheirava a papel molhado e decisões não tomadas. No meio da manhã, o carteiro não deixou a carta na caixa de correio. Bateu a porta com 3 golpes secos. Clemence abriu sem surpresa. Ao ver o envelope com o selo do Tribunal de Londres, não perguntou nada, apenas assentiu e fechou devagar. Elodie estava na cozinha com um pedaço de pão nas mãos. Não o havia mordido ainda.
Clemens leu a carta em silêncio, de pé junto à pia. O que diz? Perguntou a menina sem se mover. Diz que querem nos ouvir na quarta-feira em Londres. Ouvir-nos para decidir se fico? Clemens assentiu com os lábios apertados. Vão fazer perguntas, continuou. Vão te olhar como se fosses um papel sem assinatura. Mas não sou um papel, respondeu Elodie. Sou uma menina e tenho nome. Clemens não respondeu, apenas se aproximou e lhe acariciou a cabeça. Aquele dia a sopa esfriou sobre a mesa, o pão ficou duro no cesto e a tarde passou sem que nenhuma das duas tecesse, nem desenhasse, nem lesse em voz alta. À noite, Elodie não quis dormir sozinha. Tampouco pediu companhia, simplesmente se acomodou no tapete junto à lareira com seu travesseiro favorito e o velho coelho de trapo nos braços. O fogo ardia baixo, mas suficiente. Clemens a observava da cadeira. Tinha uma manta dobrada sobre as pernas, mas não tecia. O gato dormia enroscado a seus pés. Lá fora, as nuvens cruzavam o céu como barcos sem leme. Tem medo? Perguntou Elodie sem abrir os olhos. Sim, eu também. Não vamos perder, disse Clemens. Mas se perdermos, ainda vai me querer? A anciã se inclinou e lhe ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Não te quero porque estás aqui. Te quero porque chegaste quando mais precisava. E eu te quero porque não me perguntaste nada antes de me dar sopa. As duas sorriram, mas foi um sorriso triste, como esses que se dão antes de uma despedida que ainda não aconteceu. Na manhã seguinte levantaram-se cedo. Clemens foi até a costureira do povoado. Pediu um vestido novo para Elodie, azul marinho. Simples, digno. Um que não pedisse perdão por ser limpo. Um que não gritasse, mas tampouco se escondesse. É necessário? Perguntou a costureira. Sim, porque minha neta não vai se apresentar como um favor. Vai se apresentar como uma escolha. Enquanto isso, Elodie escreveu uma carta. Não a mostrou. Guardou-a dobrada dentro de seu caderno de desenho. Na capa do caderno escreveu com letra clara: provas de que pertenço aqui. Depois buscou entre suas coisas o lenço de sua mãe. O passou cuidadosamente. O dobrou em 4 e o colocou no fundo de sua mala por precaução, mas também como símbolo de que não fugia. Aquele dia, Clemens limpou a casa como se fosse receber o passado. Encerou o chão, trocou as flores do vaso. Voltou a pendurar o retrato de Marianne sobre a lareira. Em seu quarto, deixou a cama feita com lençóis novos, embora soubesse que não ia dormir. Antes de deitar-se, escreveu uma carta ao juiz. Não era uma defesa legal, era um testemunho. Falava de como a menina havia trazido de volta sons que acreditava esquecidos. O ranger das escadas, o suave raspar do lápis sobre o papel, o tilintar de uma risada alheia. Quando terminou de escrevê-la, não a assinou, apenas escreveu 2 palavras no final. Uma mãe. Aquela noite Elodie não dormiu bem. Sonhou que estava na estação novamente, mas não havia trens, apenas trilhos vazios e bancos frios. Em seu sonho, ninguém vinha por ela, ninguém a olhava. Despertou antes do amanhecer, foi até o jardim. A grama ainda estava úmida. Sentou-se na terra com os joelhos recolhidos contra o peito e olhou para o céu. Clemens a encontrou ali com os pés descalços e o rosto tranquilo. Por que vieste aqui tão cedo? Queria recordar como se sente pertencer, para o caso de amanhã ter que esquecer. Clemens não disse nada, apenas sentou-se ao seu lado. Passaram um tempo assim em silêncio, até que o sol despontou atrás da colina. Vamos ganhar, disse Clemens. E se não? Se não, vais recordar isto. Que tiveste um lugar, que tiveste um nome, que alguém finalmente te esperou. E então Elodie, pela primeira vez em muitos dias, chorou. Não por medo, não por tristeza. Chorou por ter sido escolhida. A quarta-feira amanheceu com céu plano e cinzento. Não chovia, mas a umidade se sentia na pele como uma advertência muda. A cidade de Londres esperava 2 figuras que não conhecia, que não havia pedido, mas que vinham com toda a sua história dobrada dentro de uma pasta e de um caderno de desenho. Clemens e Elodie embarcaram no trem das 6, sentadas juntas em um vagão vazio que cheirava a couro velho e carvão apagado. A menina vestia o vestido azul marinho que lhe haviam feito especialmente para aquele dia. O cabelo trançado com a fita rosa, em seu colo, o caderno e a carta dobrada que não havia mostrado a ninguém. Clemens levava sua pasta de tecido cinza, uma bolsa pequena e um lenço bordado de lavanda. Não falaram durante a viagem.
O chocalhar do vagão era suficiente para ocupar o silêncio. Ambas olhavam pela janela, não porque a paisagem mudasse, campos, postes, estações que passavam sem parar, mas porque não sabiam como olhar para dentro sem que doesse. Ao chegar a Londres, foram recebidas por um funcionário do tribunal. Ele as conduziu por corredores longos, escadas de pedra, portas com placas de latão. O edifício tinha cheiro de tinta, de burocracia e de decisões tomadas com luvas. Em uma sala pequena esperavam o juiz, a mulher do conselho e um homem que não conheciam, que se apresentou como representante do Ministério de Proteção Infantil. Este é um procedimento excepcional, disse o juiz, mas também o é o caso. Clemons assentiu. Elodie permanecia de pé junto a ela, sem se agarrar ao seu braço, mas sem se afastar tampouco. Senhora Obert, continuou o juiz, segundo os relatórios do conselho, a senhora acolheu uma menor sem registro legal, sem autorização e sem ter iniciado formalmente um processo de adoção. É assim? Assim é. Tem intenção de fazê-lo? Tenho intenção de não a deixar ir. Isso não é suficiente. Eu sei, por isso vim. O juiz assentiu. Era um homem de barba branca, olhos cansados e mãos grandes. Parecia mais um professor aposentado do que uma figura de autoridade. Conte-me, pediu. Por que decidiu ficar com a menina? Clemons respirou fundo. Por que ninguém mais o fez? Por que chegou sem nome que a reclamasse? Por que me olhou como se eu pudesse salvá-la? E com o tempo descobri que foi ela quem me salvou. A mulher do conselho anotava em uma caderneta. O homem do ministério cruzou os braços. E a senhora, menina? Perguntou o juiz. Por que quer ficar com a senhora Obert? Elodie abriu seu caderno, o segurou em frente ao juiz. Este é meu diário. Aqui desenho o que acontece a cada dia. No princípio, só desenhava portas porque tudo me expulsava. Depois desenhei janelas porque só podia olhar de fora e agora desenho mesas porque tenho onde me sentar. O juiz pegou o caderno com cuidado, folheou-o, encontrou um desenho da casa de Clemons, do gato, dos sabões, do campo florido. Depois viu uma página onde estava escrito: Não vim dela, mas venho com ela. O juiz fechou o caderno. Olhou para a menina com atenção. Tem algo mais a dizer? Elodie assentiu. Tirou o papel que havia guardado desde a noite anterior. É uma carta que escrevi para a senhora Obert. Posso lê-la? O juiz olhou para os outros, depois assentiu. A menina abriu o papel, segurou-o com mãos que tremiam apenas e começou a ler. Querida Clemons, não sei se amanhã vou continuar contigo, mas sei que já vivi contigo. Vivi contigo quando me curaste os dedos queimados, quando me deixaste pôr o meu nome na porta, quando me costuraste um vestido sem me perguntares o tamanho, quando me serviste sopa como se já me conhecesses. Se eu for, não me esqueço, porque os que chegam tarde também têm memória, e tu és a minha. Não houve respostas imediatas. A mulher do conselho limpou uma lágrima. O homem do ministério pigarreou. O juiz reclinou-se na sua cadeira, fechou os olhos um segundo e depois disse: Tomaremos a decisão ainda esta tarde. Podem esperar lá fora. Saíram da sala. O corredor era longo, os bancos duros, mas não estavam sozinhas. Depois de meia hora, alguém lhes indicou que voltassem a entrar. O juiz tinha o envelope na mão. Revisamos os documentos. Escutamos os testemunhos e consideramos o bem-estar da menor. Fez uma pausa. Por decisão unânime e como medida excepcional baseada em vínculos afetivos, aprova-se a custódia legal da menor Elodie por parte da senhora Clemons Obert. Um silêncio caiu como uma manta suave. Em 30 dias será emitido o novo registro civil com o nome completo. Elodie levantou o olhar. Qual será? Clemons sorriu apenas. Isso depende de ti. A menina não hesitou. Aproximou-se da mesa do juiz, pegou o caderno e escreveu com lápis firme: Elodie Marian Obert. O juiz leu. Depois assinou o documento. Quando saíram do edifício não fazia sol, mas tampouco chovia. A cidade já não parecia tão alheia, as ruas não eram tão altas, e o trem, ao esperá-las na estação, já não parecia um monstro de ferro. Parecia simplesmente isso, um regresso a casa. O trem de regresso não rugia como o que a trouxe. Suas rodas pareciam mais suaves, seu balanço menos urgente. Sentadas juntas, Clemons e Elodie não falavam muito, mas entre elas já não havia silêncio. Havia algo mais denso, mais tépido, uma calma tecida a 4 mãos com fio invisível. A menina segurava seu caderno no colo e com um lápis pequeno desenhava o tribunal, a sala, o banco onde esperaram, o caderno assinado. Depois, sem pensar muito,
Traçou um arco sobre tudo e escreveu: Este foi o dia em que ninguém me devolveu, e ainda assim me senti escolhida. Clemens, ao seu lado, observava a paisagem passar. Reconhecia algumas árvores, curvas do caminho, postes tortos pelos anos. Quando o trem se aproximou de São Leão, o coração lhe batia com uma força que não sentia desde que deu à luz Marianne. Um medo distinto, o de voltar com algo precioso e ter que protegê-lo do mundo inteiro. A estação estava vazia. Apenas um gato dormia sobre uma pilha de sacos como se soubesse a hora exata. O mesmo banco onde Elodie se sentou pela primeira vez continuava ali, mas já não parecia tão grande nem tão frio. Lembra-se? Disse Clemens. Sim. Não tinha para onde ir e eu não tinha a quem esperar. Agora as duas temos algo a perder, disse Elodie. Sim, e isso é bom. Cruzaram o campo com passo lento. O ar cheirava a feno seco e a galhos quebrados. A cerca de madeira continuava em seu lugar e as hortênsias, apesar do calor, resistiam. O portão rangeu como sempre, mas desta vez o som não foi de solidão, foi de boas-vindas. Ao entrar, Elodie parou em frente à porta principal. Tirou um pequeno letreiro que havia guardado entre as páginas do caderno com um prego curto e o martelo que encontrou na gaveta. Fixou-o na madeira. Aqui vive Elodie Marian Obert e também sua avó Clemens. Não disseram mais nada. Entraram na cozinha. A toalha de mesa estava em seu lugar. Os frascos continuavam alinhados. O pão de 3 dias atrás continuava sobre a tábua, endurecido inteiro. Era como se a casa tivesse prendido a respiração até aquele momento. Você acha que cozinhamos algo especial? Perguntou a menina. Sim, algo que dure mais que um dia. Compota e pãezinhos com anis, como os que minha mãe fazia. Passaram a tarde entre farinha e fruta, entre receitas velhas e medidas novas. Clemens tirou um caderno de capa dura onde sua mãe havia anotado tudo. Elodie copiou a receita em seu próprio caderno ao lado do desenho do tribunal. Isto também é história? Perguntou. Tudo o que se repete com carinho o é. Ao entardecer saíram ao jardim. O gato a seguiu como um sentinela tranquilo. Juntas penduraram roupa lavada, varreram folhas secas, arrumaram a lamparina a óleo que iluminava o alpendre. Tenho uma pergunta, disse Elodie sentada no degrau de pedra. Diga-me, se sua filha estivesse viva, eu teria um lugar aqui? Clemens a olhou longamente. Se minha filha estivesse viva, tu também. Como sabes? Porque o amor que se dá não se reparte, se multiplica. A menina baixou o olhar, depois abraçou as pernas e disse em voz baixa: Às vezes ainda sinto que sou emprestada. E o que faço para que deixes de sentir isso? O que já fazes? Estar. À noite, escreveram juntas uma carta para Marie, a menina do mercado. Querida Marie, queres vir um dia tomar chá e desenhar galinhas feias conosco? Assinaram ambas com 2 nomes e um desenho de uma xícara fumegante. Antes de dormir, Elodie parou em frente ao espelho. Tocou seu reflexo como se ainda não reconhecesse aquela menina com vestido passado e cabelo limpo. Depois se virou para Clemens e perguntou: Agora que tenho sobrenome, posso inventar um segundo nome? Qual gostaria? Esperança, porque foi o que encontrei quando já não buscava. Clemens assentiu, não rebateu, não corrigiu, e aquela noite, ao fechar a porta do quarto, sussurrou para si: Elodie Marian, Esperança Aubert, minha neta, meu começo. A menina, já adormecida, sorriu em sonhos, e a casa, pela primeira vez, respirou completa. Os dias seguintes se teceram como um cachecol longo e silencioso. Manhãs com pão torrado e geleia, tardes de costura, de leitura em voz alta, de sabão curando nas prateleiras. As noites já não davam medo. Agora eram suaves, como um manto que cobria 2 corações sincronizados. Mas em São Leão, nem todos sabiam deixar em paz o que parecia demasiado feliz. Na terça-feira à tarde chegou outra carta. Desta vez sem selo oficial, sem remetente, um envelope amassado deixado sob a porta. Clemens o abriu com precaução. Dentro, uma nota escrita com letra trêmula. Não se esqueça que não é sua. Uma anciã sozinha não deveria brincar de ser mãe. Às vezes os juízes se enganam. Clemens não disse nada. Não mostrou a carta. Apenas a queimou em silêncio sobre a chapa do fogão. Mas Elodie viu, não as palavras, o fogo, e soube. Aquela noite a menina não dormiu imediatamente. Desceu as escadas descalça e encontrou Clemens no alpendre, sentada com uma manta sobre os ombros, olhando o céu sem estrelas.
Alguém disse algo? Perguntou Elodie. Alguém escreveu algo. Algo feio. Sim. E dói menos que antes. Mas sim. Quer que eu me esconda? Clemens virou o rosto, os olhos cinzentos, úmidos. Nunca. Não te trouxe aqui para te esconder. Te trouxe para que o mundo visse que existes. Então amanhã irei ao mercado sozinha. A senhora franziu o senho. Sozinha? Quero que me vejam, que saibam que continuo aqui, que agora tenho nome e que não tenho vergonha. Clemens pensou em negar, em proteger, mas entendeu. Está bem, mas leve a carta do tribunal no bolso para o caso de alguém perguntar. E se ninguém perguntar, então apenas caminhe com a cabeça erguida. Na manhã seguinte, Elodie penteou-se com cuidado. Usou o vestido de linho branco com flores que havia remendado ela mesma. Pendurou a bolsinha no pescoço com a carta oficial e saiu. Clemens a viu afastar-se pelo caminho, sozinha pela primeira vez desde que chegou. No mercado, os olhares não demoraram. Alguns a cumprimentaram com a cabeça, outros fingiram não vê-la, mas ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Elodie comprou pão, umas cenouras e um pacote de cravos que Clemens usava. Pagou com moedas contadas. Agradeceu com voz firme. Quando voltou, trazia uma ameixa na mão. Maria me deu. Diz que virá no domingo para desenhar. Clemens pegou a bolsa, a apoiou sobre a mesa e a olhou. Estou orgulhosa. Por quê? Porque quando se escolhe não se esconder, já se ganhou. Ao anoitecer, o vento se levantou forte, inesperado. Voou os panos do varal, moveu os galhos com violência, sacudiu as janelas. Uma delas se quebrou, a do quarto de Marianne. Subiram juntas para arrumá-la. Clemens pegou uma tábua, martelo, pregos. Elodie segurava a lamparina. Por que este vento incomoda tanto? Porque não avisa, respondeu Clemens. E sempre volta. Sempre. E você não se cansa? Claro que sim, mas aprendi que algumas coisas não se vencem, se resiste de pé. Quando terminaram de prender a tábua, desceram encharcadas. Riram pela primeira vez em muitos dias. Riram até que doeu a barriga, até que o gato saiu ofendido de seu canto e foi dormir no sótão. Aquela noite, enquanto preparavam chá, Elodie perguntou: Acha que um dia vou deixar de ter medo? Clemens lhe tomou a mão. Não sei, mas posso prometer-lhe que não estará sozinha quando o tiver. A menina assentiu. Depois tirou um novo desenho. Era a casa, mas desta vez com elas duas na porta, o gato no degrau e um letreiro pendurado que dizia: Não aceitamos devoluções. Aqui tudo o que chega fica. Clemens o olhou longamente. Depois o pendurou na parede, bem sobre a lareira. E o vento, embora continuasse batendo, não pôde entrar, porque algumas portas, quando se fecham por amor, não se abrem nunca mais ao medo. A primavera chegou cedo naquele ano. Não houve aviso, nem mudanças súbitas. Apenas um dia, Clemens abriu a janela, e o ar cheirava a terra molhada, a flor nascente, a algo que começava sem pedir permissão. As abelhas regressaram ao pomar, as galinhas voltaram a bicar com ritmo, e Elodie começou a deixar os sapatos na porta como se já soubesse que o pó do mundo não tinha lugar naquela casa. O povoado, lento como tudo em São Leão, também começou a mudar. Uma manhã, Marie chegou com sua mãe, trazia uma bandeja de torta de maçã e um convite. Queriam conhecer a cozinha onde vivia a menina valente. Outra tarde, o senhor do moinho ofereceu-se para levar lenha sem cobrar nada, caso a menina precisasse de mais lápis. Até a bibliotecária, que sempre a olhava com desconfiança, começou a guardar-lhe livros que acreditava que ela gostaria. Contos de meninas que construíam asas, de anciãs que sabiam segredos do bosque. Um dia, enquanto organizavam o sótão, Elodie encontrou um baú antigo. Dentro havia vestidos de noiva, fotografias sépia, cartas dobradas, uma boneca sem olhos e uma caixa de música quebrada. É sua história? Perguntou. Parte dela, respondeu Clemens. Posso guardar minhas coisas aqui também? Claro, as histórias velhas não têm medo das novas. Assim começaram a encher o baú com lembranças compartilhadas. Um laço de cabelo, uma flor seca do primeiro passeio, a receita com manchas de geleia, o desenho do gato dormindo. Uma tarde de maio, enquanto regavam as plantas, Elodie parou. Vovó, diga-me, quando a senhora não estiver mais aqui, quem vai me olhar assim? Clemens deixou o regador. Assim como se eu fosse o milagre que não esperavas. A mulher se agachou, tomou seu rosto com as mãos.
Então terás que te olhar assim todos os dias. E se me esquecer, por isso guardamos coisas para recordar o que às vezes o coração deixa cair. Os dias continuaram. A casa envelhecia com dignidade. Alguma telha se soltava. Alguma gaveta já não fechava completamente. Mas a alma essa continuava firme, viva. Um domingo, Elodie pintou um letreiro e o pendurou na entrada. Ateliê de sabões e palavras, entrada livre. As meninas do povoado vinham aprender, mas também ouvir. Clemons contava histórias de quando os trens traziam cartas e não correios, de quando uma mulher sozinha era suspeita e não força, de como uma menina sem nome podia dar sentido a uma vida inteira. Com o tempo, começaram a chegar outras cartas de outras partes do país, de órfãs acolhidas, de mulheres sozinhas, de professoras rurais. Algumas pediam conselho, outras apenas contavam seus dias. Uma dizia: "Obrigada por existir. Agora me atrevo a abrir a porta." Um dia de junho, Elodie ficou sozinha em casa pela primeira vez. Clemons havia ido ao médico no povoado vizinho. A menina não sentiu medo. Cozinhou sua própria sopa, alimentou o gato, leu em voz alta, embora ninguém escutasse, e ao anoitecer escreveu em seu caderno: "A casa não faz barulho quando estou sozinha. É como se soubesse esperar-me." Passaram os anos. Elodie cresceu. Sua letra mudou. Seu rosto se alongou. Sua voz se tornou firme. Mas nunca deixou de olhar para Clemons como quem olha sua primeira palavra, seu primeiro refúgio. Uma noite de inverno, Clemons foi dormir cedo. O fogo crepitava lá embaixo, a lamparina acesa e o caderno de Elodie, aberto em uma página que dizia: "Tudo o que fui antes dela se apagou. Tudo o que serei depois leva seu nome." Aquela noite Clemons não despertou. Não houve dor nem sobressalto. Apenas um suspiro que se foi entre as cortinas e uma manta que caiu ao chão como uma folha cansada. O povoado inteiro compareceu ao enterro. As meninas do ateliê levaram flores. O juiz enviou uma carta. Marie leu em voz alta um poema que falava de raízes. E Elodie, com um vestido azul, o mesmo do tribunal, leu um parágrafo de seu diário. "Ela não me pariu, mas me nomeou. Me fez mesa, lar, sopa quente, abrigo. Me deu um lugar no mundo, e agora que não está, eu sou esse lugar para outros." Depois regressou sozinha à casa, fechou a porta, acendeu o fogo, preparou o chá, tirou do baú a caixa de música quebrada e começou a arrumá-la, porque sabia que havia coisas que não deviam calar para sempre. Ao entardecer, pendurou um novo letreiro na entrada. "Aqui continua vivendo Elodie Marian Esperança Aubert, herdeira do amor que não esquece." E quando o vento voltou, como sempre volta, não encontrou frestas por onde entrar, porque havia aprendido a fechá-las. Não com pregos nem com medo, mas com memória e com amor. Se esta história tocou seu coração, imagine quantas outras ainda não escutou. Inscreva-se agora e acompanhe-nos em cada relato que dá voz aos esquecidos, força aos calados e esperança aos que esperam. Porque às vezes uma história pode mudar tudo.